A simples citação do nome Flamengo por Ronaldo Fenômeno em uma reunião privada foi suficiente para causar um verdadeiro terremoto silencioso nos bastidores do futebol brasileiro. Não houve anúncio oficial, não houve coletiva, não houve postagem em rede social. Ainda assim, o efeito foi devastador. Quando Ronaldo fala, o mercado escuta, e quando ele menciona o Flamengo fora de contexto público, ninguém ignora. Segundo relatos de pessoas que tiveram acesso indireto ao encontro, a fala não foi casual, nem em tom de torcida ou opinião pessoal. Foi estratégica. Ronaldo mencionou o Flamengo como modelo, como ativo esportivo diferenciado e como caso único de força estrutural fora da Europa. Isso, por si só, já acende alertas. Mas o que realmente assustou foi o contexto em que o nome do clube apareceu. A reunião envolvia empresários, investidores e figuras ligadas a projetos de futebol global. Não era um ambiente de nostalgia, nem de análise histórica. Era um espaço de planejamento, posicionamento de mercado e projeções futuras. Quando o Flamengo surge nesse tipo de conversa, ele deixa de ser apenas clube e passa a ser tratado como plataforma. Ronaldo teria destacado que poucos clubes no mundo conseguem unir 3 fatores ao mesmo tempo: massa popular gigantesca, capacidade de gerar receita própria e potencial de expansão internacional real. E, segundo ele, o Flamengo é um dos raríssimos exemplos fora do eixo europeu que já atingiu esse estágio, mesmo sem explorar tudo o que poderia. Esse ponto é crucial. A fala não foi "o Flamengo é grande". Isso todo mundo sabe. A fala foi: o Flamengo ainda não atingiu o teto. Para investidores e estrategistas, essa frase muda tudo. Significa oportunidade. Significa espaço para crescimento. Significa ativo subvalorizado em relação ao potencial. O impacto disso nos bastidores do clube foi imediato, mesmo sem declaração pública. Dirigentes souberam da citação poucas horas depois. Empresários passaram a ligar. Parceiros começaram a sondar. Quando alguém do peso de Ronaldo Fenômeno coloca o Flamengo nesse tipo de discussão, o clube automaticamente sobe um degrau na hierarquia das conversas globais. Outro detalhe importante: Ronaldo não costuma citar clubes brasileiros aleatoriamente. Sua trajetória recente mostra extrema cautela com imagem, associações e palavras. Ele pensa como empresário, não como ex-jogador. Cada referência é calculada. Cada elogio tem subtexto. E cada silêncio também. Por isso, o incômodo foi geral. Clubes rivais ficaram atentos. Marcas que negociam com o Flamengo passaram a rever estratégias. Pessoas ligadas ao mercado internacional começaram a perguntar: por que Ronaldo está olhando para o Flamengo agora? Essa pergunta, sozinha, já muda o clima. Há também o fator simbólico. Ronaldo é um dos poucos nomes do futebol mundial que transita com credibilidade entre jogadores, dirigentes, investidores e políticos do esporte. Quando ele aponta um caminho, muita gente segue. Mesmo sem compromisso formal, a validação dele funciona como selo de qualidade. Dentro do Flamengo, a postura é de silêncio absoluto. Nenhuma confirmação, nenhuma negativa. Mas a leitura interna é clara. O clube entrou definitivamente no radar de mentes que pensam o futebol como negócio global, não apenas como competição esportiva. E isso é um território novo e perigoso para quem não está preparado. A grande questão agora não é se essa fala vai gerar desdobramentos. É quando e em que escala. Porque uma coisa é certa: quando Ronaldo Fenômeno cita o Flamengo em uma reunião privada, o assunto não morre ali. Ele apenas começa. Agora, torcedor rubro-negro, é hora de ir mais fundo. Porque a fala de Ronaldo Fenômeno não foi jogada ao vento. Não foi elogio vazio. Não foi análise genérica. O que aconteceu naquela reunião privada expõe algo muito maior. O Flamengo passou a ser visto como peça-chave em um tabuleiro global que vai muito além do futebol brasileiro. Ronaldo, hoje, não pensa mais como ídolo de chuteiras. Ele pensa como alguém que participa de estruturas de poder, que conversa com fundos, conglomerados esportivos, marcas globais e agentes que enxergam o futebol como indústria. Quando ele menciona o Flamengo como ativo estratégico, ele está sinalizando que o clube reúne condições que poucos no mundo possuem e que podem ser exploradas de forma muito mais agressiva. O ponto central da fala, segundo bastidores, foi a capacidade do Flamengo de se tornar uma potência transcontinental sem depender de capital externo imediato. Isso chamou a atenção. Em um mercado onde clubes se vendem, se endividam ou se tornam dependentes de investidores, o Flamengo construiu força própria. Receita recorrente, torcida massiva, marca consolidada, presença internacional crescente. Para quem pensa grande, isso é ouro.
Ronaldo teria destacado que, se o Flamengo decidir dar um passo além, seja em modelo de gestão, internacionalização de marca, parcerias estratégicas ou até estruturas societárias alternativas, o clube pode se tornar o principal polo do futebol fora da Europa. Não é pouca coisa. Estamos falando de rivalizar em atenção, não em títulos, com gigantes europeus em mercados emergentes. E aqui entra o detalhe que mais mexeu com o mercado. Ronaldo mencionou o Flamengo como hub. Não apenas como clube, mas como centro de projetos. Projetos de mídia, entretenimento, tecnologia esportiva, formação, conteúdo global, eventos internacionais. Isso muda completamente o jogo. O Flamengo deixa de ser apenas patrocinado e passa a ser parceiro estratégico. Por isso, marcas ficaram em alerta. Fornecedoras esportivas, companhias aéreas, empresas de tecnologia, fundos de investimento esportivo. Todo mundo começou a se perguntar: e se o Flamengo resolver mudar o patamar da negociação? E se ele parar de vender espaço e passar a exigir participação, integração, exclusividade global? A reação interna no clube foi de extrema cautela. O Flamengo sabe que está em posição de força, mas também sabe que movimentos mal calculados podem gerar ruído, pressão política e até desgaste institucional. Por isso, a estratégia tem sido observar, ouvir e não se comprometer. Mas isso não significa inércia. Significa preparo. Outro ponto importante: Ronaldo não citou números, mas falou de valor percebido. Ele teria afirmado que o Flamengo ainda é tratado como clube sul-americano por parte do mercado global, quando na prática já opera como entidade de alcance internacional. Essa defasagem entre percepção e realidade é exatamente onde investidores gostam de entrar. E isso explica o silêncio do clube. Porque enquanto o Flamengo não fala, o mercado fala por ele. Cada rumor, cada vazamento, cada movimentação de bastidor aumenta o valor simbólico do clube. É estratégia pura. Existe também o fator político-esportivo. Ronaldo tem trânsito em entidades internacionais. Sua visão influencia discussões sobre formatos de competições, expansão de torneios, jogos globais, parcerias institucionais. Se ele enxerga o Flamengo como protagonista possível nesse cenário, o clube passa a ser considerado em mesas onde antes não estava. Isso impacta diretamente o futuro. Impacta negociações de patrocínio, porque marcas passam a disputar algo maior do que exposição local. Impacta projetos de estádio, porque o Flamengo deixa de pensar apenas em jogos e passa a pensar em arena de eventos globais. Impacta até o elenco, porque o clube se torna vitrine ainda mais atraente para atletas e agentes internacionais. Mas atenção, torcedor, tudo isso também traz riscos. Quanto maior o interesse, maior a pressão. Quanto maior o palco, maior a cobrança. O Flamengo precisará manter identidade, autonomia e inteligência para não virar refém do próprio tamanho. Ronaldo sabe disso. E exatamente por isso a fala dele foi cuidadosa, estratégica e sem holofotes. No fim das contas, o recado foi claro para quem sabe ler entre linhas: o Flamengo entrou definitivamente em outro nível de conversa. Não é mais sobre trocar fornecedor, fechar patrocínio ou ganhar campeonato. É sobre posição no mapa global do futebol. E agora, tudo depende de como o clube vai jogar esse jogo. Se você quer continuar acompanhando cada detalhe desse xadrez pesado, cada bastidor, cada movimento que pode mudar o futuro do Mengão, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história está só começando, e o Flamengo nunca esteve tão no centro do mundo quanto agora.